Olá, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá. Hoje, terça-feira, como toda terça-feira, nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Hoje eu quero abordar um tema muito comum, porém que envolve todos no dia a dia. Nós vamos falar sobre os problemas e os efeitos do celular. Você já notou num refeitório ou num restaurante quantas pessoas estão usando o celular, mesmo almoçando ou jantando? Muitas vezes eles estão almoçando, falando no celular, e muitos assuntos, eu acredito que são assuntos de trabalho. E esses assuntos de trabalho podem gerar um estresse maior e com isso ter consequência no ato digestivo. Observem num restaurante ou num shopping, né? A gente vai ver quantas pessoas têm o seu celular no ouvido. Uma outra coisa que a gente observa é o seguinte: quantas e quantas pessoas estão caminhando e com o fone de ouvido, né, fazendo a sua caminhada, né, ou mesmo na rua andando, mas a gente nota que as pessoas estão com o fone de ouvido. Pergunta: qual será a intensidade de decibéis que esta pessoa está ouvindo? Muitas vezes, principalmente os jovens, eles gostam de ouvir música com uma altura bem maior do que o normal, e a audição, com o decorrer do tempo, na altura que eles ouvem, vão causar problema na qualidade da audição futuramente. Aí, à medida que eles vão diminuindo a acuidade auditiva, eles vão ter que aumentar ainda mais o volume do aparelho. Agora, quantas e quantas pessoas estão dirigindo e com o celular na mão? Muitas vezes não são conversas amistosas, muitas vezes são conversas do trabalho, são conversas que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, tira a atenção de quem está dirigindo com o celular, e com isso colocando em risco a dirigibilidade tanto da pessoa como também de outros que porventura esteja perto desse motorista que está com o celular ligado. A gente sabe que dirigir com o celular no ouvido tem penalidade, mas isso aí ocorre com uma certa frequência. Isso é muito comum. Outra coisa, quantas e quantas crianças, né, assistem a Galinha Pintadinha ou, né, outros desenhos que a gente aprende com a criançada, Patrulha Canina, né, muitos desenhos animados. Muitos estão comendo, né, ou almoçando ou jantando apenas
assistindo esses desenhos. Então chega a hora de comer, eles pedem o desenho, e se não derem o desenho, eles ficam chorando. Eles querem, enquanto não der o desenho, eles choram. E quantas crianças que estão chorando e que nós pais pegamos o nosso celular para que essas crianças assistam para parar de chorar. Então vejam, são duas vias. O celular faz a criança parar de choro e o celular faz a criança chorar. Agora, o teor do que estão assistindo também, né? Isso aí varia muito. Enfim, vejam quantas coisas acontecem na nossa vida com a evolução da tecnologia. Nós precisamos dar esse alerta para todos os pais, né? Os efeitos negativos que isso possa acarretar, né? Então nós falamos, celular no volante, acidentes automobilísticos, celular para as crianças, fica condicionado, eu quero alguma coisa e para a criança não chorar, eu dou o celular, ou para a criança fazer alguma coisa que eu queira, eu dou o celular. E agora nós temos também um estudo que agora está comprovado cientificamente de uma coisa que todos os pais já sabiam, porém não tinham uma comprovação científica, que é o seguinte: os adolescentes no seu quarto, eles estão sempre com o celular ou o tablet ou mesmo o computador assistindo alguma coisa, ou é música, ou é um filme, ou é algum desenho, enfim, eles estão concentrados à noite no seu quarto e na maioria das vezes com a luz apagada, porque a luz estando apagada, os pais notam que provavelmente estejam dormindo, e com isso o risco dos pais serem alertados de que o adolescente está acordado, então eles apagam a luz. Acontece que no escuro, com a radiação, a nossa pupila ela dilata ainda mais, e com isso, essa dilatação da pupila faz com que tenha uma ação mais intensa dessa luz, que é conhecida como luz azul, e que interfere no mecanismo do sono. E com isso, o que acontece? Eles perdem o sono. Ao invés de, sem esse material de smartphone, computador, laptop e mesmo tablet, né? Faz com que, se eles não tivessem usando isso, o sono seria induzido gradativamente de uma forma natural. De porte com esses elementos eletrônicos, a estimulação visual faz com que ele perca o sono, ou quando estiver muito cansado, aí sim ele muitas vezes até adormecer com o aparelho ligado. Então, são situações que podem gerar efeitos colaterais bastante sérios. Uma coisa está comprovada: se você quiser levar uma pessoa à loucura, é só não deixar dormir.
quanto menos se dorme, mais o nosso sistema nervoso se torna nocivo. Então, se o nosso organismo não tem a quantidade do sono adequado, por exemplo, no caso desses jovens, dos adolescentes, eles precisam em média de 9 horas de um sono bem repousante. Isso na média. Mas a partir do momento que se dorme menos, gradativamente, os elementos químicos cerebrais podem fazer com que o seu organismo fique mais estressado. Então, não dorme o suficiente, fica mais estressado, mais impaciente, dormindo menos, o seu reflexo diminui bastante. E a sua produtividade no dia seguinte? Certamente vai diminuir. Então, se o adolescente ele fica muito tempo com o seu tablet ou o seu smartphone ligado, no dia seguinte vai ter a repercussão. Ele vai despertar mais cansado, ele vai despertar com a concentração bastante comprometida, e isso aí a gente vai observando no decorrer do tempo, e o seu rendimento, tanto na escola, ou se for um jovem que esteja trabalhando, vai ter o seu comprometimento no dia a dia. Portanto, são situações que merecem a nossa atenção, merece uma reflexão de todos, principalmente nós pais, Por quê? Porque como é que nós vamos resolver isso aí? Se hoje todo mundo tem 1 ou 2 smartphones, quer dizer, isso aí não tem como a gente reverter, mas nós precisamos, dentro da realidade de cada família, saber conversar e saber conduzir da melhor forma possível como nós vamos diminuir esses efeitos colaterais que esse avanço tecnológico causa na vida das pessoas. E é comum hoje aparecer queixas que não eram tão comuns como antigamente. Lógico, muitos vão dizer, não, mas é que o processo do diagnóstico está cada vez melhor, então por isso que se faz melhores diagnósticos, correto. Mas se a gente for analisar, veja hoje quantas crianças são tidas como crianças de déficit de atenção. Quantas crianças podem ser rotuladas como hiperativas? Veja quantas crianças sentem dor nos olhos. Veja quantas crianças se queixam de dor de cabeça. Mas é só nós observarmos. Se o jovem ou a criança fica muito tempo vendo o seu smartphone, fica bem perto, ou o seu tablet, a fixação muscular para que haja o foco da visão, ele vai forçar, e vai forçar num tempo muito longo. Ele vai ficar, se juntar todo o horário do dia que a pessoa fica focando o smartphone, concentrado naquilo, é um bom número de horas do dia. E a posição? Se a gente observar a nossa moçada, a gente vai ver que eles têm as posições
mais estranhas e engraçadas para assistir o seu programa no seu smartphone ou no seu tablet. Uns deitados, outros de lado, outro de ponta cabeça, quase caindo, vendo, e ficam tempos em tempos naquela posição. E depois, no dia seguinte, certamente vai reclamar do quê? Eu estou com dor no pescoço, estou com dor na nuca, meu olho está vermelho, está ardendo, e vamos supor que pegue uma febre, um resfriado, aí fica com sintoma de febre, dor nos olhos, ardência nos olhos, dor na nuca, enfim, uma série de sintomas semelhantes a doenças graves que o médico muitas vezes fica pensando nas coisas mais sérias e vai ver o uso constante do seu smartphone ou do seu tablet naquelas posições mais diferentes possíveis, que concentrada a pessoa nem sente que posição que ele está, e que é uma posição totalmente adversa à sua postura normal. Então, esse estudo, que foi feito, um estudo científico na Inglaterra, demonstrou que o uso do celular à noite, na hora de deitar, foi comprovada a sua ação negativa no dia a dia das pessoas. E volto a perguntar aquilo que eu perguntei há pouco: como vamos resolver esse problema? É difícil, mas o importante de tudo é que essa mensagem para nós seja uma reflexão de como poderemos, no nosso dia a dia, respeitando as características de cada família, levando em consideração a realidade do dia a dia de cada família, encontrar uma forma de atenuarmos e corrigirmos esses efeitos colaterais que esse avanço tecnológico causa nos nossos adolescentes e nas nossas crianças. E uma coisa que sempre nós questionamos e que nós esperamos que um dia apareça uma resposta científica: todos esses aparelhos, eles emitem radiação. Vocês lembram aquela história de ficar de frente o forno micro-ondas que causava uma radiação perigosa no organismo? Olha, com o celular, tem estudos que merecem, logicamente, uma comprovação mais acurada dos efeitos nocivos que aquela radiação pode ocasionar no nosso organismo. Imagine você, eu com o celular, bem no meu rosto, a radiação vai direta na minha cabeça, penetra no cérebro. O que isso aí poderia causar no futuro? Ponto de interrogação. Pode ser que seja alguma coisa boa, mas pode ser também alguma coisa muito ruim. E pelo número de pessoas que usam, pelo tempo que nós usamos o nosso celular, os efeitos certamente serão efeitos em grande escala. Mas nós não temos ainda nenhuma divulgação científica que essa radiação possa causar certos danos na nossa saúde.
Agora, por que não se tem o estudo? Aí envolve uma série de interesses que todo mundo sabe, tá? Enfim, hoje nós estamos dando esse alerta que o smartphone, o tablet, o nosso laptop, enfim, esses elementos eletrônicos podem ocasionar de coisa maléfica no nosso organismo e no desempenho no dia seguinte, no nosso trabalho, na escola, no rendimento escolar, no relacionamento familiar, enfim, o envolvimento no dia a dia da criança, do adolescente e do adulto. Precisamos pensar nisso seriamente e precisamos levar em consideração sempre que todo avanço tecnológico nós temos que saber utilizar de maneira a facilitar a nossa vida e dar uma melhoria na qualidade da nossa vida, prevenindo inclusive os acidentes. Então, o uso do celular, quando está dirigindo, nós precisamos repensar, nós precisamos fazer uma retrospectiva no sentido de melhorarmos todos os nossos hábitos para não colocar em risco a vida de outras pessoas. Pense nisso e na próxima semana nós estaremos com outro assunto sobre medicina e saúde. Até lá, uma boa semana para vocês.